Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui na questão 178 de matemática do primeiro simulado SAS Enem de 2023. Uma questão aí de geometria espacial, fala do tetraedro regular e a gente vai discutir aí o enunciado e resolver a questão para vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as outras resoluções para você ter mais conteúdo de matemática que eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Ative o sininho da notificação e dê um joinha aí no vídeo para fortalecer nosso trabalho, para que esse trabalho seja relevante aí para a comunidade dos estudantes, possa ajudar de alguma maneira. Combinado? Vamos ao enunciado que diz assim: uma nutricionista resolveu encomendar um enfeite de madeira para decorar o seu consultório usando-o como representação de uma pirâmide alimentar. Para isso, contratou um marceneiro para elaborar o projeto que possuía o formato de um tetraedro regular de 80 centímetros de altura, sem uma das faces, como ilustra a figura a seguir, tá? Então, o tetraedro ele está aqui. E a parte da frente aqui não tem uma face, tá? Após a apresentação e aprovação do projeto, o marceneiro analisou a quantidade de material necessário para sua execução. Sabe-se que lhe foi solicitado que toda a superfície externa da peça, até mesmo a base, fosse envelopada, ou seja, recebesse a aplicação de um adesivo, a fim de proteger a madeira e tornar a peça mais atrativa. No momento da análise da quantidade de material, o marceneiro percebeu que possuía disponível uma quantidade de adesivo suficiente para envelopar uma superfície de 8.500 centímetros quadrados. Utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Para envelopar a superfície externa da peça, a quantidade de adesivo que o marceneiro possuía à disposição era suficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 4.080 centímetros quadrados. Suficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 8.160 centímetros quadrados. Insuficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 10.880 centímetros quadrados. Insuficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 12.240 centímetros quadrados. E insuficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 16.320 centímetros quadrados. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é calcular a área de três faces laterais, tá? Então, aqui, o objetivo. Calcular a soma das áreas, né? Soma das áreas de três faces laterais. Uma vez que aqui na parte da frente o enunciado deixou claro que está aberto, não tem, né? Sem uma das faces, está escrito aqui, ó. Beleza. Nós temos a altura desse tetraedro, tá? Nós temos a altura dele. Então eu tenho uma figura auxiliar aqui, nós temos a altura que ele fala que 80 centímetros. Essa é a altura, tá? Eu vou resolver a questão, depois eu vou mostrar como que demonstra a fórmula da altura desse tetraedro regular, tá? A altura dele, eu vou colocar como H maiúsculo, ele é dado pela seguinte expressão: A raiz de 6 sobre 3. Quem que é o A? O A é a medida da aresta, certo? Porque no tetraedro regular, todas as arestas possuem as mesmas medidas, são congruentes, certo? Tá? Então, todas elas possuem medidas iguais, beleza? Então, o que acontece? O tetraedro regular ele é formado por quatro faces e são quatro triângulos equiláteros. Então, faces. Quatro
triângulos equiláteros. Lembrando que nesse problema a gente vai se preocupar com 3, tá? Aqui, ó, nessa questão, três triângulos, tá? Equiláteros. Certo? Então, beleza. O que a gente precisa encontrar? Precisa encontrar a medida da aresta. Depois calcular a área de um triângulo e multiplicar por 3. Vamos fazer isso. Então, aqui, ó. Olha lá, a altura ele falou que é 80. Então, 80 é igual lá a medida da aresta, raiz de 6 sobre 3. Tá multiplicando cruzado aqui, a raiz de 6 vezes 1 é o a raiz de 6, igual 3 vezes 80, 240. Dividindo os dois lados pela raiz quadrada de 6, nós temos 240 dividido pela raiz quadrada de 6. Eu vou racionalizar aqui esse denominador e nós teremos lá 240 raiz quadrada de 6 vezes raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36, que dá 6. E 240 dividido por 6, isso aqui vai dar 40 raiz quadrada de 6 centímetros, tá? Portanto, a aresta, todas as arestas desse tetraedro regular, elas medem 40 raiz de 6 centímetros cada uma, que ele é regular, todas são congruentes. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área de um triângulo equilátero. A gente está preocupado com 3 deles, tá? Esse aqui de trás, esse aqui de trás e a base. Aqui na frente não tem nada, certo? Então, vamos lá, ó. A área, vou colocar T aqui, ó, triângulo equilátero, tá? Quem que é? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No nosso caso aqui, o lado do triângulo, triângulo equilátero é a aresta. Então, é o A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah lá, quem que é a aresta? 40 raiz de 6. Daqui vai ter 40 raiz de 6 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Esse expoente 2, ele é do 40 e também é do 6. Daqui a gente tira que vai ficar 40 ao quadrado, dá 1.600, vezes raiz quadrada de 6 ao quadrado é 36, raiz de 36 é 6, vezes a raiz quadrada de 3, ele pede para usar 1,7 sobre 4. Tá? Fazendo todas essas continhas aqui, nós encontramos 4.080 centímetros quadrados. Isso é a área de uma face, tá? Isso aqui, ó, é a área de uma face. Nós precisamos de 3, tá? Então, 3 faces é pegar esse resultado e multiplicar por 3. Então, é 3 vezes 4.080. 3 vezes 4.080 dá 12.240 centímetros quadrados. Aí a gente tem a resposta aqui, ó, que é a alternativa D, ó. Lá o marceneiro ele tem adesivo para envelopar lá o suficiente a 8.500 centímetros quadrados. A gente alcançou quanto? Calculamos 12.240, então é insuficiente, pois a superfície externa da pirâmide mede 12.240 centímetros quadrados, tá? Bom, esse é o fim da questão. Agora, se você não lembrasse que a altura de um tetraedro regular é a raiz de 6 sobre 3, aí ia ficar difícil. Teria que calcular, tentar deduzir qual é essa expressão, tá? Então, eu vou fazer isso como um adendo aí ao vídeo. Eu vou apagar aqui o que eu fiz e vamos deduzir essa expressão
Então, aqui está a altura, tá? Como isso aqui ele está considerado como uma pirâmide reta, tá? Um tetraedro regular e reto. O que acontece? Ao traçar a altura, ele cai aqui no centro do triângulo. Mas assim, a gente sabe que o centro do triângulo, baricentro, ele tem uma propriedade, tá? Se a gente pegar aqui, essa parte do triângulo, ela corresponde a 1/3 da altura dele. E essa parte aqui do triângulo da base corresponde a 2/3 da altura dele. Tá, que esse meu desenho ele tá fora de escala, tá? Eu fiz um desenho aqui só para representar. Bom, a gente precisa calcular chegar aqui na altura. Então, eu vou colocar uns vértices aqui. A, B, C, D. E esse ponto aqui eu vou chamar de G. Tá? Aí, o que a gente tem? Que a medida do A até o G, ela é 2/3 da altura do triângulo equilátero lá embaixo. E a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, que nesse caso aqui é o A, né? A aresta aí do tetraedro. Portanto, do A até o G, a gente tem, lá, no lugar do L a gente vai substituir, né, pelo o A raiz de 3, né, a aresta, nós temos o seguinte aqui, ó, 2/3 da altura, que é o A raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui 2A raiz de 3 sobre 6. E simplificando por 2 aqui, nós temos A raiz de 3 sobre 3, que é esse pedacinho só. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai chegar aqui num triângulo retângulo. Tá? A altura ela é sempre perpendicular, então aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá? E nesse triângulo, o que acontece? Tem a aresta e a hipotenusa, a altura, esse h é a altura do tetraedro, e aqui, ó, essa base é 2/3 da altura, tá? Então, esse 2/3 da altura aqui, o AG, quem que é lá? É o A raiz de 3 sobre 3, que a gente chegou aqui, tá certo? Do A até o G. O que a gente vai fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, o que a gente tem? Olha lá, a aresta é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Cateto, a altura do tetraedro é um cateto, mas esse A raiz de 3 sobre 3 é o outro cateto. Então, A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Certo? A gente precisa encontrar quem é a altura. Daqui nós temos que A ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais, ó, esse 2 é expoente do A ao quadrado. Esses 2 é expoente do 3. Ó. Raiz de 3 ao quadrado é raiz quadrada de 9, que dá 3. Sobre 3 ao quadrado, 9. Daqui nós temos que A ao quadrado, ó, esse A ao quadrado vezes 3 sobre 9, eu vou passar ele aqui, trazer para o lado esquerdo. Subtraindo essa expressão dos dois lados, vai ficar menos 3A ao quadrado sobre 9 igual a H ao quadrado. Daqui nós temos que A ao quadrado menos, ó, dá para simplificar por 3 essa fração aqui. 3 por 3 dá 1, vai ficar A ao quadrado sobre 9 por 3 dá 3. Igual a H ao quadrado. Aqui, ó, eu posso escrever esse A ao quadrado como 3A ao quadrado sobre 3. 3A ao quadrado sobre 3. Porque dá para cancelar esses dois. Aí fica aqui com os denominadores iguais. Tá?
Aí o que acontece aqui, ó? 3a ao quadrado menos a ao quadrado dá 2a ao quadrado sobre 3, igual a h ao quadrado. Aí, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, quem que é o h? Vai ficar 2a ao quadrado sobre 3. Isso aqui a gente tem, vai ficar raiz quadrada de 2a ao quadrado sobre a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de a ao quadrado é o a. Como o a é uma medida positiva, então vai ficar a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando o denominador aqui, multiplicando pela raiz de 3 no numerador e no denominador, nós temos aqui ó, que a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que dá 3. Portanto, a altura do tetraedro regular é a raiz de 6 sobre 3 e está demonstrada aí a fórmula da altura, tá? Então, o que a gente pegou aqui? Quando a gente traça a altura da pirâmide reta, ela cai no centro do polígono da base. Só que o polígono da base é um triângulo equilátero, tá? É um triângulo. Então, o centro de um triângulo é o baricentro. E ele não fica exatamente no meio da altura. A parte do baricentro até a base do triângulo é 1/3 da altura. E do vértice até esse baricentro, 2/3 da altura. Então, olha lá, do A até o G é 2/3 da altura de um triângulo equilátero. Mas a altura do triângulo equilátero é o lado dele raiz de 3 sobre 2, que no caso aqui o lado é a aresta do tetraedro. A raiz de 3 sobre 2. Então, do A até o G é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, 2/3 de a raiz de 3 sobre 2, que ficou 2a raiz de 3 sobre 6, e simplificando dá a raiz de 3 sobre 3. Aí, essa parte aqui é um triângulo retângulo. A gente aplicou o teorema de Pitágoras para ficar a altura em função da aresta. E fazendo todos os procedimentos aí já vistos, deu lá a aresta vezes raiz de 6 sobre 3 é a altura aí do tetraedro regular. Beleza? Então esse foi só mais um adendo aí da questão, né? Porque pelo menos você tem um contato de como deduzir essa expressão de alguma maneira, uma vez que você pode vir a esquecê-la, tá certo? Galera, então esse foi o vídeo com uma pitada aí especial de uma demonstraçãozinha aí da altura desse sólido. Espero aí que vocês tenham gostado da questão, compreendido a resolução dela e espero vocês aí para o próximo vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença e companhia. E se você puder, se inscreva aí no canal para acompanhar outros conteúdos e o restante da resolução dessa prova. Belezinha? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Valeu!